Boa tarde, hoje nós vamos iniciar nossa aula de História na página 22 até a 27. Vamos, Catinha? Crianças não tinham certidão de nascimento. A gente vai dar uma continuidade às certidões de nascimento que a gente viu lá na página 10, que toda criança, quando ela nasce, a mãe vai fazer o registro, o pai, junto à mãe e o pai, vão fazer o registro da criança num cartório e ali ela passa a ter a sua no caso, a sua certidão de nascimento, com seu nome, nome dos pais, o dia, a hora, o local onde a criança nasceu, ok? Então vamos lá. A criança não tinha certidão de nascimento. Você sabe por que é importante ter esse documento? Leia os textos. A certidão de nascimento. Quando uma criança nasce, os pais têm que registrar essa criança no cartório para ela existir como cidadã, como morador oficial da cidade, do país, do mundo. A certidão de nascimento é o primeiro documento que a gente tem e os pais têm que pôr o nome, o sobrenome da criança na certidão de nascimento. E não adianta perguntar para um bebê que nome ele quer ter. Adianta? Então, a certidão de nascimento ela vai conter os registros para poder a gente existir, com o nosso nome, nosso endereço, nome do nosso pai, nossa mãe e assim por diante. Aí veja a foto de parte de uma certidão de nascimento. Aí, ó, tem a data de nascimento por extenso, ó, 2 de maio de 2010 da criança, a hora, o município, o dia, o mês do outro lado, Murilo Salles. Aí tem filiação. Filiação quer dizer pai ou mãe. Filiação, pai e mãe. Aí tem o nome dos pais, avós, materno, paterno. Tudo direitinho. Aí, ó, por que a certidão de nascimento é tão importante? Sem a certidão de nascimento, uma pessoa oficialmente não tem nome, sobrenome e nacionalidade. Portanto, não aparece para o Estado. Então, se a gente não se registrar, a gente fica como a gente nunca existe, nunca existiu para o Estado. Só com a certidão é possível, entre outros direitos, fazer matrícula escolar, realizar casamento civil, registrar filhos, participar de programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, Luz para Todos, abrir uma conta no banco, fazer um empréstimo, tirar outros documentos. Onde fazer a certidão de nascimento? No cartório de registro civil de pessoas naturais do lugar onde a criança nasceu ou reside. Nas maternidades que oferecem esse serviço, nas campanhas do governo. Então, muitos lugares, muitas maternidades já oferecem esse cartório ali dentro, para quando a criança acaba de nascer, o pai vai lá e faz o registro. Para poder, quando a criança sair, ela já existir perante o Estado. A certidão de nascimento é de graça. Sim, a primeira via é gratuita para todos os brasileiros. Então, se você, caso perder a sua certidão de nascimento, você tem que fazer uma outra e pagar um valor. E aí, na página 24, vamos responder. Por que os pais precisam registrar uma criança assim que ela nascer? Vocês vão pensar aí para poder votar. Para que uma criança, se caso tiver dúvida, volte ao texto e leia que vai estar ajudando lá. Para que uma criança precisa ter uma certidão de nascimento? Os pais do menino Riomar não tinham uma certidão de nascimento. Isso lá nas páginas 20 anteriores. O que isso representava na nossa aula passada, esse Riomar? Você tem certidão de nascimento? Copie do documento a data em que ele foi emitido, o lugar e a hora. Você vai botar aí. Para que você já utilizou sua certidão de nascimento? Você vai escrever aí para que você utilizou. Os documentos, aí na página 25, os documentos da nossa história. Na vida, existem muitos objetos que registram momentos de nossa história. Uma certidão de nascimento, uma fotografia, uma obra de arte, uma gravura, todos eles são documentos. Os documentos são importantes para o estudo da história. Eles são diferentes fontes. Uma informação escrita à mão ou no computador, ou mesmo impressa em um papel, é uma fonte escrita. Então, as certidões de nascimento, a identidade, uma coisa que você faça em uma folha de papel ou impressa, ele é uma fonte escrita.
Um desenho, uma fotografia, um filme são fontes iconográficas ou imagnéticas, ou seja, aqueles desenhos que a gente assiste, dependendo do período que for, igual um desenho que você faça da sua família, uma foto quando de aniversário, isso serve como fontes, e elas são fontes chamadas iconográficas ou imagnéticas. Os objetos, roupas, brinquedos, calçados, joias, artigos religiosos, moedas, monumentos, esculturas e qualquer obra de arte são fontes materiais. Então, tudo que a gente consegue de material, como brinquedo, roupa, moedas, monumentos, esculturas, são fontes materiais. E as fontes? E a voz de uma pessoa, seja uma forma de depoimento, ou entrevista, ou qualquer outro som gravado, são considerados fontes orais. Então, às vezes, quando a gente vai pegar uma música do passado e que a gente escuta e vai prestando atenção na letra dela e tem muita coisa a ver do que aconteceu no passado, a gente chamamos essas fontes de fontes orais, assim como depoimentos de pessoas. Elas são obtidas quando duas ou mais pessoas conversam. As fontes orais podem ser perdidas se não forem recolhidas em gravações ou em uma forma de textos escritos, manuscritos ou impressos. Então, muitas das vezes as fontes orais elas são perdidas porque se eu não, igual eu estou utilizando o vídeo para trazer a aula para vocês, daqui a um tempo isso vai ser uma fonte oral, porque eu usei de uma gravação para estar ensinando um conteúdo a você. Então, se não for guardado, ele vai ser perdido. Então, tem que ser, essas fontes orais, elas têm que ser bem guardadas para não serem perdidas. Porque não adianta só chegar e falar com vocês o que eu fiz. Ou você contar, lá em 2021 eu tive aula com a professora Jéssica, falando sobre fontes orais. Aí ela estava explicando que são as conversas, as entrevistas, as músicas, mas eu não tenho nada gravado que ela falou, porque eu não tive aula presencial, então não vai servir como uma fonte. Então vamos lá. No depoimento, na página 27, no depoimento, Riomar referiu-se a vários documentos da história, da vida dele. Assinale que tipo de fontes são essas no documento. Aí tem material, iconográfica ou magnética, que são as fotografias, as desenhos e a escrita. Aí vocês vão marcar um xizinho para cada uma delas. Depois, o que você usaria para contar a sua história? Liste e escreva se eles são fonte. Aí você vai escrever aí o que são cada tipo de fonte para contar a sua história. Tipo assim, material. Que objeto material você tem que serve para contar a sua história? Você vai botar aí. Sonoro. O que você tem? Pode botar. Escrito. O que você tem? Iconográfico ou imagnético. Uma foto, um desenho. O que você tem? Escreva aí para ti. Selecione alguns desses documentos da sua história para fazer parte de uma exposição na sala de aula. Organize uma ficha informativa sobre cada deles. Conforme modelo, aí nome, cela, fonte, material, a quem pertence, Riomar, data 2011. Então, você vai pegar, selecionar alguns desses documentos da sua história, do documento acima que você listou, e vai fazer organizar uma ficha. Então, você vai pegar, se for uma fonte, uma foto, você vai escrever ao lado, vai botar e vai escrever ao lado igual tá na imagem aí, no número 3. Que já serve também como um trabalhinho. Atenção, hein? Trabalho. Organizar uma ficha com um tipo de fonte. Ok? Então, virando chegamos ao fim. Ok? Beijo grande. E não saia daí que a tia vai passar para a aula de geografia.